Às vezes a gente está falando coisas que a gente nem percebe. A gente não percebe o que nós estamos falando. E o mais interessante é que a gente não está falando para outra pessoa, Cris. A gente está falando com a gente mesmo. Pois é. Esse diálogo interno que é o tempo inteiro a gente está ali, ó, maquinando. E o que você está falando para você? Você já parou para pensar, Cris? O que você anda falando na tua mente? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente a mais um Papo Terapia comigo, Cristina Franco, e a minha amicíssima Roberta Bosco. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Isso aqui é um papo, então quero deixar aberto, nós queremos deixar aberto para que vocês tragam suas dúvidas, façam perguntas, sugestões, né? Nós não estamos aqui para ficar conversando só entre nós, né? Mas entre todos vocês que estão toda semana nos apoiando. Aliás, eu queria agradecer a esses comentários tão gentis, aos inscritos, a esse pessoal que chegou agora. E é por isso que nós deixamos aqui o nosso muito obrigado, nossa gratidão a cada um de vocês que tem nos apoiado, né, Roberta? Exatamente, Cris. E para começar o papo de hoje, Cris, eu estava super inspirada em falar sobre o poder das palavras, Cris. É maravilhoso. Nossa, acho ótimo. Não é bacana? Às vezes a gente está falando coisas que a gente nem percebe. A gente não percebe o que nós estamos falando. E o mais interessante é que a gente não está falando para outra pessoa, Cris. A gente está falando com a gente mesmo. Pois é. Esse diálogo interno que é o tempo inteiro a gente está ali, ó, maquinando. E o que você está falando para você? Você já parou para pensar, Cris? O que você anda falando na tua mente? Que diálogo interno você está tendo? Quais são as palavras que você está usando? Sabe, Cris? Isso é uma coisa bacana que se a gente souber usar as palavras certas no tempo todo, a gente vai estar criando boas células dentro de nós, dando estímulos para que elas se repliquem corretamente, vamos falar. Porque se nós somos programados, nós somos 100%, 70% nós somos água, como a gente já tinha falado, né? E o poder da palavra já foi constatado numa experiência do Dr. Masaru Emoto, aquele japonês. Ah, sim. Você já ouviu falar? Com certeza. Inclusive, é uma das primeiras coisas que eu indico quando a pessoa vem fazer um programa de limpeza de lixo emocional comigo, é que veja esse vídeo, Rô. Por quê? Primeiro, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Exato. Não é? Então, assim, que ela entenda como o Dr. Masaru fez essa experiência ao longo da vida, né? E nos deixou esse legado para que a gente possa usar no nosso atendimento, né? Mas sim, importantíssimo. Podemos deixar o link dessa experiência. Se chama Experiência da Água. Experiência da Água. Tem até fotos nos metrôs lá do Japão sobre isso, né? Até tenho uma foto aqui que depois eu posso pedir para nossa querida Amanda postar, mas não sei se vai dar para ver. Acho que vamos pôr aqui pertinho, aqui, ó. Podia virar, né? Postar. O amor e o ódio. Só falando brevemente, né? Sobre isso. Amor e ódio. A frequência, né? Porque nossas cordas vocais têm uma vibração, né? Então, quando a gente... Eu entendo isso, né? Não sei se... Sim. Mas quando a gente fala, aquilo fica... ressoa. Vibrando, reverberando, né? Tem várias experiências na internet, até de música, que você bota as limalhas ali em cima de uma mesa, de um metal, e a música começa a reverberar, e o desenho que ela forma. É mais ou menos isso, né? Sim, em cima da mesa, então, uma areia, não é isso? A música, o que você está falando, a maneira, porque às vezes a linguagem não é nem só no som, sabe? Mas a linguagem corporal, a maneira que você está. Por exemplo, a postura diz muito. Com certeza. Né? Porque é uma linguagem corporal. Quando você está alegre, está feliz, você está sempre com os ombros retos, assim, cabeça erguida, né? Olhando, sim, feliz. Com certeza. E aí, tudo está vibrando dentro dessa maneira. Agora, experimenta você ficar corcunda, sem dar risada, porque às vezes a gente nem consegue, né? Amoada, começa a se sentir cada vez pior. E aí alguém fala algo diferente. Roberta, né? é literalmente o caído, né? Caído, né? E aí, olha só, daí vem uma pessoa e fala uma palavra boa pra você. E fala algo de bom pra você. Você já fala, poxa, que bacana ouvir isso. E aí aquilo vai melhorando o seu dia. E o contrário também é verdadeiro, né, Cris? E é por isso que a gente pode estragar ou
alegrar o dia de uma pessoa com, né, um simples bom dia, um simples sorriso. E como diz na Bíblia, né, não é o que entra pela boca do homem que mata o homem, mas sim o que sai, né? Porque a hora que saiu, e aí, lembrando do vídeo que a gente falou da respiração, às vezes você está numa discussão entre amigos ou até discutindo algo que alguém viu na política ou futebol ou qualquer coisa que seja, você já toma aquilo como uma pessoal, né? E aí você já bateu, chutou. Ao invés de você respirar e falar, peraí, deixa eu ver o que eu vou falar, porque aquilo, depois que saiu da boca, gente, já era. A palavra é como flecha, né? Já era. De uma vez lançada, então a gente tem que parar, volta, né, Cris, e respirar e pensar. O que eu posso, que da minha boca saem apenas coisas que agreguem, né? Roberta, eu vou contar uma experiência, né, que eu tive aqui em consultório, vou contar pra você e para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho uma cliente que eu adoro, mas ela fala muito palavrão. Ah, olha só. E ela acha engraçado, ou vive com aquilo. E o que eu já reparei é que quando eu passo um tempo, eu passo um tempo com ela, eu passo a falar esse palavrão do nada. E eu sou uma pessoa que não fala mesmo. Você sabe que eu sou uma pessoa que não costuma usar palavrão, sim, né? Sim. Mas olha como isso contamina. Porque já teve ocasiões da minha filha me chamar a atenção várias vezes, porque eu inconscientemente estava repetindo aquele palavrão que eu ouvi durante 1 hora ou 2, Sim. Grudou em mim e eu passei a falar. Então você tem toda a razão quando diz que nós devemos vigiar o diálogo interno. E pensar muito bem antes de falar, né, qualquer coisa, especialmente porque a gente está com a gente o tempo inteiro em pensamento, e às vezes você fala, olha, uma coisa que eu acho interessante, quando você faz alguma coisa e que não deu certo, você já viu a pessoa falar, mas você é boa, pra gente mesmo, ai, você é boa, você é boa, olha como que porcaria, você fez de novo isso. Gente, meu Deus, como isso é triste pra pessoa. E como a gente se julga, né, o tempo todo, o tempo todo. E aí o que a gente tem que parar pra pensar? Como que você falaria com um amigo que errou por algum motivo, algo? Você ia xingar? Você ia me xingar. Não ia, assim. Eu também não ia falar, nossa, como você é burra, né? Mas a gente faz isso com a gente. Exatamente. E você imagina, a hora que você fala, quando vocês observarem essa experiência do Dr. Masaru Emoto, que ele congelou partículas de água, e aí para umas ele falava palavras de amor, de carinho, e já para outra, palavras de ódio, de você é burro, você é feio. Como ela se comportou, como que ela fez, como ficou. Tem experiência do arroz também, né? Teve até um menininho que eu gostava muito de ver na internet, que ele fazia com o pai dele, né? O pai dele fazia com ele essa experiência de ficar falando palavras carinhosas para uma plantinha e palavras ruins para uma outra plantinha, né? E claro que a plantinha que ganhava palavras de amor, de carinho, estava linda, e a outra foi realmente murchando, né? Eles mataram uma plantinha, mas isso serviu para mostrar, né, que tudo tem uma vibração e que nós podemos, né, nos deixar doentes com esse diálogo interno. Vocês conhecem alguém que o tempo todo está se auto-massacrando com as palavras? Bom, gente, então se vocês conhecem alguém, manda esse vídeo pra eles aprenderem que só de trocar, quando você se refere a você mesmo, eu sou. Gente, depois disso eu sou, a gente só tem que falar coisa boa, porque eu sou é o próprio Deus em você. Então fala, eu sou maravilhoso, eu sou poderoso, eu sou próspero, eu sou magnífico, sou linda, sou poderosa, saudável. Isso foi uma coisa que eu usei muito quando eu comecei meu processo de autocura. Olha que interessante, e eu também, quando olha lá, né, eu tive aquele problema, e eu usei muito o eu sou. Olha que interessante, usamos sem combinar, né? Tá vendo? Porque deu certo, gente. Quando você... Essa oração, ela é poderosa. É uma oração? Óbvio que é. Porque quando você afirma pra você que você é Deus, você é, e você é, né? você consegue tudo, porque você já vai em agradecimento, por mais que você não esteja. Eu sou saudável, eu dizia pra mim, eu sou saudável. Minhas células são perfeitas, meu sistema linfático é perfeito. Então, eu não falava, por mais que o exame estivesse falando uma outra coisa, eu falava o contrário, porque eu mandava essa frequência para as minhas células, Cris, para que elas fizessem diferente. E olha que interessante, né, você falar isso. E quem ensinou essa coisa do eu sou, né?
Bom, isso está na Bíblia, né? Mestre Jesus, né? Está na Porque Bíblia. Jesus dizia: eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alfa e o ômega. Então, não é? Quer dizer, quantas vezes tem na Bíblia o eu sou? mas o que me reporta, assim, o primeiro que ensinou sobre o eu sou foi o Mestre Jesus, e demorou, né? E às vezes a gente tempão pra gente poder entender e usar o eu sou. Exatamente. E eu sou como sou. Essa aceitação, né? De aceitar a si mesmo como você é. Porque a aceitação é uma frequência alta. Como está na frequência da aceitação aqui, Cris? Aceitação? De você se aceitar como você é. Este é o amor que a gente pode... Então, por exemplo, nos dar, né? 500. Olha só, gente. Desculpa, Rô, é 350. Mas a aceitação é uma versão alta, porque acho que a grande maioria da população está numa frequência de 100. Então, medo. E do que a gente está falando antes da gente continuar aqui, né? Uma das coisas que a gente usa no nosso trabalho é a tabela Hawkins. Né? Então a gente está citando o Massaremoto, né, que deixou esse legado pra gente. E o Dr. Hawkins foi muito interessante, porque ele, durante a vida, tirou, né, para conseguir provar que as nossas emoções podiam ser medidas em hertz, né? É uma medida de equivalência que ele conseguiu medir todas as emoções. Então, essa aqui eu vou pedir para deixar também uma imagem da tabela Hawkins. Importantíssimo. E que vocês também podem conhecer. Sabe o que a pessoa chega no nosso consultório? Ela está vibrando ali numa faixa vermelho, laranja. A maioria, né? No medo, na preocupação. Que é do pesar para baixo, né? Pesar, dor, vergonha, culpa. A contração mesmo. Né? Essa contração. E o que é tão bacana no nosso trabalho é que a gente consegue tirar ela dessa faixa laranja e levar para azul, violeta. Né? É legal falar sobre isso, porque no nosso caso a gente se trata primeiro, né? A gente tem que estar numa frequência elevada em amor, em aceitação, em observar as pessoas como perfeitas, porque quando você está em amor você não julga, né, querido? Não. A gente não julga, e o julgamento ele deixa a gente muito denso. Então quando você testemunha a perfeição da pessoa que chega até você, em amor você vai lá e através, no meu caso das técnicas, no seu caso também, a gente consegue, através das nossas técnicas, sim, elevar a frequência que a pessoa está vibrando. E se ela está no medo, por exemplo, como que estão essas células dela? Por isso que tem dor, por isso que passa mal, dor de estômago, dor de cabeça e muitas outras coisas, né? Para a pessoa vibrando. Vamos falar no medo, que é o que é o mais comum mesmo, né? O medo e a raiva. A pessoa com medo, deixa eu só checar para não falar bobagem, ela vai vibrar ali nos 100 Hz, né? E a pessoa com raiva nos 150 Hz. Isso quer dizer o quê? Que cada célula, que cada átomo está vibrando nessa frequência. E para nós estarmos saudáveis e felizes, nós precisamos estar ali na faixa dos 500 Hz. Inclusive, gente, uma informação, não sei se você tem ou se você iria passar agora, essa faixa dos 500 Hz, que é a faixa do amor, né? Que a Roberta falou que quando a gente está vibrando no amor a gente não julga, é também a faixa onde vibra o dinheiro. Olha só, que interessante. Por isso que tanta gente tem dificuldade de fazer dinheiro, de fazer o dinheiro, de atrair o dinheiro. Porque está vibrando uma frequência. Energia, né? Exatamente, né? Bingo. Né? E olha só, é altíssima a frequência do dinheiro. Né? Então, se eu maltrato o dinheiro, ó, já saímos de um. E as crenças que a gente tem? Já saímos das palavras para o dinheiro. Mas o papo terapia é assim, gente. A gente tá não tem nada, não tem script. Nada combinado. A gente vai falando conforme. Não, mas é interessantíssimo, porque uma das principais queixas que chegam no nosso consultório é a doença do bolso, não é? Porque deixa a gente doente, né? Faltou dinheiro para pagar a conta, é a família que dá problema, o casamento, o relacionamento, tudo afeta. Né? E quando a pessoa vive na escassez, que ela não consegue, ela não pode, não tem como não ficar deprimido. É verdade. Exatamente. E como a gente está falando no poder da palavra. Então, se você imagina você ficar afirmando para você que dinheiro é sujo, como que o dinheiro vai chegar até você? Não chega, Cris. Não sei. Se você fala que você é burro ou que você é um idiota, você não consegue nada. Como é que você vai conseguir? Como que você está transmitindo exatamente essa frequência de raiva, de medo, de tristeza, de frustração? E o que você vai atrair? Nós somos ondas de rádio. Eu não consigo ouvir
a 89, se eu tô sintonizada na 88. Sim, com certeza. Eu vou escutar a 88. E aí a gente briga com o mundo, com o Deus, todo mundo, culpa todo mundo. Por quê? Que a música que tá tocando lá. Ah, mas eu não consigo, porque eu tô na estação errada. Com certeza, então, isso mesmo. gente, muda as palavras. E se você não está conseguindo sozinho, né, ir para a sintonia correta, para isso é que tem ajuda, né? Nossa, ajuda aqui. Dos terapeutas, né? Porque a Exatamente. gente, eu mesma, né, e acredito que você também, nós precisamos de pessoas Com que nos certeza. ajudassem a nos sintonizar na frequência correta para que a gente pudesse Mesmo hoje, a seguir. gente sempre está se tratando. Com certeza. Né, Cris? Não é Aliás, porque a gente é terapeuta que a gente também não e a tem gente troca terapia, né, Não. Roberta? Olha quem cuida de mim aqui, ó. Ai, ó. A gente se cuida. Não. Sabe por quê? Porque a gente precisa. A gente não está imune. Não, nós estamos no jogo, eu sempre falo. A gente talvez tenha mais ferramentas nesse momento que algumas pessoas. Mas a gente precisa também de ajuda. E até, Roberta, eu não sei se você concorda, né? Mas é muito difícil a gente manter essa vibração alta 365 dias por ano, 24 horas por dia. Exato. Não é? Porque tudo conspira contra. E nós não estamos numa redoma, Não. né? E é nesse momento que a gente tem que lembrar que o autoconhecimento, a autoobservação, né, de como eu ando pensando, falando, com quem eu ando me relacionando, o que eu ando tomando, comendo, fazendo, ouvindo, isso tudo está influenciando na nossa energia, gente. Mas Tudo. o que você falou hoje, que eu achei maravilhoso, é assim, como está o meu diálogo Nossa. interno, né? Como eu estou me tratando, Me tratando. não é? Esse é o mais importante, porque como você se sente, é como você vai transmitir essa mensagem, né, para suas células. Então, da maneira que você se sente, é assim que vai se comportar o seu físico. Com certeza. É ali que seus Não é? átomos, Vão se suas células comportar, vão vibrar, né? Veja esta entrevista aí, essa pesquisa do Dr. Massaro, que isso aí muito ilustra demais o poder. E como você também anda falando com as pessoas que estão ao seu redor, né, Cris? Porque somos todos um também, né? Lembrando disso, que o que eu faço pra você, isso vai reverberar pra mim. E lembrando que como você trata o outro, é como o mundo vai tratar você. Exato. Não é? Reverbera. Não tem como a gente plantar arroz e colher Não, feijão. impossível. Impossível. E essa coisa aí de achar que a gente... Uma coisa que é o jogo da vida, é o ganha-ganha, gente. Nunca, se alguém estiver perdendo, eu tô perdendo também. Porque o ganha-ganha é o jogo da vida. Quando a gente tem que fazer algo e falar algo, tem que ser bom pra você e pra mim também. Então, a gente nunca vai estar passando perna em ninguém. A gente nunca vai estar passando, querendo fazer o outro, querer levar vantagem. Porque quando a gente aplica essa regra do ganha-ganha, a gente jamais vai se permitir achar que existe concorrente ou alguém queira o nosso mal, porque... Ou queira o seu lugar, né? Porque o meu lugar é meu, não tem como. Mas, Roberta, você sabe que isso é uma ficha que não faz muito tempo que caiu pra mim, né? E quando o Marco falou, né, dessa questão do ganha-ganha, e que nós fomos criados, educados para achar que você já tem o suficiente, e então se você deseja mais, você está tirando do outro. E não é assim, né? Porque quanto mais eu tiver, é como essa conversa, porque a gente resolveu fazer porque a gente estava sentindo que estava transbordando, né? E nunca vai fazer falta pra gente, né? Não. Porque a gente está dando, eu não estou tirando. Eu estou transbordando. Então as pessoas que estão bebendo dessa fonte, elas vão beber, elas não vão tirar nada algo de mim, porque transborda. Transborda então, é bom a pra ponto mim, de sobrar para os outros, a né? gente querer fazer em amor mesmo, né? E assim é com o dinheiro, né? Sim. Assim é com... Quanto mais você tem, mais você pode fazer. Claro. Né? Quantas pessoas que você, se não tem só para sua necessidade, você pode abençoar, né? Com o seu dinheiro mesmo, né? Com as suas doações, com os seus bens, quantas pessoas a gente pode ajudar, né? Falando no dinheiro, quando o poder da palavra de novo, né, Cris? Quando chega uma conta. Ai, puta, né? Desculpa, gente, mas não é assim que a gente fala, olha. Não, se você olhar e abençoar. Que absurdo, né? Se você olhar e falar, poxa, eu vou abençoar essa conta, porque se eu estou tendo essa conta, é porque ela foi boa pra mim, eu usufruí, né, do que eu comprei, me abençoou. E agora eu abençoo o meu pagamento. Mas assim isso, vem mais abundância. onde você aprendeu isso, Roberta? Nossa,
Agora, nas minhas Na vida, na né? vida. Porque nós não fomos educados, né? Pra agir dessa maneira. Eu mesma, Roberta, quando chegava imposto, IPVA, IPTU, né? Nossa. E não é de longe isso, é de agora mesmo. A gente aprendeu. Era assim, era doído pagar, né? Mas que bom, né, que eu tenho esse IPTU para pagar, então, né? Exato. Significa que eu tô morando bem. E a gente bom que eu realmente... tenho esse PVA aqui, que significa E a gente, que... né, Cris, está na frequência da escassez. Cadê a frequência da escassez? Na verdade, ela não marca Da como falta, escassez, né? Mas ela marca, ela vai estar por aqui, ó. Da falta, Aqui, né? ó, 75, mais ou menos. Então, como é baixo. Então, lembrando, né, só pra gente concluir nosso papo, como você falou, a vibração que a gente está mandando é o que a gente vai retornar. Porque nós estamos plantando arroz, não vamos colher arroz, não tem como. Não tem como. Então, o que você anda falando pra você, o que você anda falando para as pessoas, ou em relação à sua saúde, ao seu estado de emocional, nos seus relacionamentos, ou até na sua parte financeira. Se você falar, não tem dinheiro pra nada, olha como é difícil. Presta atenção, muda as palavras. Mas isso que eu queria falar pra você, né? Primeiro a pessoa observar mesmo como estão os pensamentos. E uma dica para aquele... Porque um pensamento que não tá educado é que nem um cavalo selvagem em disparada, né? É aquela mente que não para, que não para, que não para. E aí como que a gente pode frear esse cavalo selvagem e falar assim, calma, para aí. Dá uma dica aí. Eu acho que primeiro a gente respira, lembra? E lembrar que o Marco falou no vídeo passado, né? Foi, acho que no Aquela anterior. regra que ele fala no curso de metafísica dele, A regra dos 10 segundos. Porque essa regra é top. Porque se você falar, peraí, ó, eu tenho 10 segundos pra tirar, apagar isso aqui, que nem uma tela do celular que apareceu, tchum, a gente faz assim, ó, não quero isso. Então, se eu não quero isso, o que eu quero? Imediatamente o nosso cérebro vai procurar outra coisa. Porque senão, se você ficar ali, aquela emoção, ela vai permanecer e aí ela vai criar corpo. E aí vai... Essa regra dos 10 segundos, eu passei a usar a partir da nossa conversa com o Marco Aurélio. Mas uma outra que funciona também e que eu uso muito, várias vezes por dia, é o cancelado. Cancelado, Sim, né? isso é fantástico. Sai de mim. Cancela, não é isso que eu quero, cancela. Né? Porque nosso cérebro é uma máquina. Ele é uma máquina, a gente só precisa eventualmente estar atualizando esse software dele, né? Colocar a programação certas, que no caso são as palavras que a gente deseja. E aquilo que a gente não quer, a gente cancela. Cancela. A gente respira, procura criatividade para buscar aquilo que a gente deseja e aplica a regrinha. O que eu quero? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, deixa seu like, comente, deixe-nos uma pergunta, né, Roberta? Nós vamos ter o maior prazer em responder. E fica nosso agradecimento pelo seu apoio sempre. Obrigada, gente. Tchauzinho.